bom dia a todos. Mais uma vez, é uma alegria estar nessa casa aqui, na nossa Ordem dos Advogados. Meu nome é Paulo Hamilton Siqueira Júnior, sou advogado. E nós vamos tratar de um tema hoje, o tema que foi proposto para nós tratarmos, as eleições, não é? O direito eleitoral e a internet. Ora, é sabido que nós estamos vivendo um momento que tem sido denominado pela sociologia, pela filosofia e até mesmo pelo direito, que é o momento da sociedade da informação. Se nós percebemos, ou talvez ainda não percebemos, mas tivemos uma mudança rápida no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa vida diuturna, nos nossos hábitos. Não precisamos ir longe. Em 1994, em 1995, 94, por aí, 93, alguém que em um restaurante tirasse um aparelho como esse, nós falamos, quem será essa pessoa poderosa que tem este aparelho que dá para falar em qualquer lugar, que era o celular? Um aparelho caríssimo, uma tecnologia desenvolvida, ou talvez não tão desenvolvida, não é? Porque a gente não conseguia falar, era por rádio primeiramente, depois veio a tecnologia digital, nós pagávamos para receber a ligação e para efetuar a ligação, isso em 94, 95. Hoje, houve uma popularização desse aparelho celular. O Brasil atinge praticamente 189 milhões de habitantes e nós temos quase esse número de aparelhos celulares. Segundo os últimos dados, nós temos 180 milhões de aparelhos celulares. Nós estamos vivendo essa época que é a sociedade da informação, não é? Estamos vivendo o fato que foi narrado num livro, Admirável Mundo Novo, o livro 1994, que cunhou as expressões Grande Irmão e Polícia do Pensamento. Nós estamos vivendo essa época da sociedade da informação. Estávamos falando do celular, hoje o aparelho celular foi assim popularizado, qualquer um tem condição hoje de adquirir o seu aparelho celular, tem aquela questão do pré-pago, não é? E do celular pós-pago, então facilmente se adquire um aparelho celular. E nós somos escravos hoje desse aparelho celular, né? As pessoas nos acham em qualquer lugar, em qualquer hora. E se vocês verificarem, façam uma pesquisa científica, 99,9% das ligações que vocês recebem do aparelho que vocês recebem em celular são inúteis. Então nós estamos no nosso escritório, falamos para o nosso secretário, olha, eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto, daqui uma hora eu volto. Se alguém liga para o escritório, olha, ele foi almoçar. Se a pessoa tem o nosso celular, ela liga. Ele desceu aqui para tomar um lanche. Olha, eu liguei no escritório, você não estava, etc. Pô, mas não dá para esperar meia hora, a hora que eu voltar eu retorno a ligação. 90% das ligações são inúteis. Sabe que outro dia eu marquei um almoço com um colega, e aí eu comecei a anotar, eu tive essa curiosidade, anotar aquilo que é útil, aquilo que é inútil. Então, um colega me ligou, vamos almoçar? Vamos. Amanhã meio-dia, num restaurante, ótimo. Ligação útil, marcamos. De manhã ele me ligou. Escuta, está confirmado, né? Ora, se eu não liguei desmarcando, está confirmado. Menos de 24 horas nós combinamos, não morreu ninguém. Tá bom, isso 10 horas da manhã. 11 horas, me liga no celular. Olha, já estou saindo aqui do escritório, viu? Daqui a pouco eu estou lá. Puxa, ligação inútil, né? Eu a caminho, toco o celular. Escuta, estou chegando, viu? Tá bom, obrigado. A hora que eu parei o carro, que eu fui adentrar o restaurante, toco o celular. Alô, eu estou sentado aqui numa mesa no fundo à direita. Mas o que é isso? Que ansiedade é essa? Outro dia minha mulher me ligou.
eu já saquei o meu caderninho que eu tenho, ligação inútil. Aí minha mulher me ligou, Paulo, o que você quer jantar? A princípio parece uma ligação útil. Pois não, o que eu quero jantar? Quero jantar um pato, confit de pato, com purê de mandioquinha. De entrada eu quero uma salada verde, com parmesão. Sobremesa, um abacaxi com raspinha de limão, um creme de papaya. Um vinho também a 18 graus, 17 graus, água com gás. Ela deu risada e falou, não tem nada disso. Então, tudo bem. Então, quais são as opções do cardápio? A empregada deixou um frango grelhado no micro-ondas. Na hora que você chegar, você esquenta. Então, para que você me ligou perguntando o que eu quero jantar? Ligação totalmente inútil. Veja, a sociedade da informação nos escraviza. Depois, outro dia, ela me ligou. Paulo, pois não. Cristina, qual o motivo desta ligação? Que hora que você vai chegar hoje? Eu vou chegar às 3 horas da manhã. Mas como 3 horas da manhã? Por quê? Você sempre chega às 8 horas? O que aconteceu? Se eu sempre chego às 8 horas, para que você está me ligando a hora que eu vou chegar? Ligação inútil. Mas ela deu uma saída, falou, não, eu liguei para ouvir tua voz, etc. Deu uma saída, mas a ligação é inútil. O fato é que nós estamos vivendo essa sociedade da informação. Nós consultamos o nosso saldo por internet, nós pagamos as contas por internet, nós fazemos a nossa vida por essa outra invenção da genialidade humana, que é a sociedade da informação. Essa sociedade da informação, ou a pós-modernidade, ela tem algumas características que os sociólogos têm descrito. Primeiro, é um sentimento de desconfiança, não é? Que os sociólogos denominam de descontinuidade, desconfiança, vida líquida. Há um sentimento de desconfiança geral. Ora, nós não confiamos muito nessa sociedade virtual. Há um sentimento de desconfiança. Nós não confiamos muito no processo eletrônico. Nós não confiamos muito no pagamento pela internet. Não é? Eu tenho 42 anos. Os meus colegas falam, pô, você tem algumas manias meio de velho. Por exemplo, você vai no banco. Os mais jovens já não vão. Eu vou no banco lá pagar o condomínio, eu pago e quero me dá a autenticação. E arquivo em pastinhas a autenticação. Se eu pago alguma coisa pela internet, eu imprimo o comprovante e arquivo numa pasta. É um sentimento de desconfiança. Não é que alguns sociólogos, tem um livro até que fala vida líquida. Essa vida líquida da pós-modernidade. Então, há esse sentimento de desconfiança. A internet é uma realidade solar, tem algo positivo e algo negativo. Algo extraordinariamente positivo que eu acho na internet é a nossa vida enquanto operadores do direito para a pesquisa de jurisprudência. Eu sou do tempo em que se colecionava jurisprudência. Ou seja, eu não sou muito velho. Nós tínhamos aquelas revistas, a RT, que ainda tem, mas está se transformando em eletrônica, RT, e a gente recortava no Diário Oficial, tirava xerox da RT e recortava. Então lia a jurisprudência, recortava e colocava numa ficha de cartolina dura, né? Aquela ficha, a ficha mesmo, acho que os mais jovens acho que nem sabem o que é, a fichinha. E recortava e colava com cola Prit, que era uma cola excelente, não é? Então a cola Prit é bom para isso. E aí, se tinha algum caso, a gente colecionava a jurisprudência. Hoje, qualquer assunto, nós imediatamente entramos, colocamos e sai lá várias jurisprudências. Então, isso é uma facilidade enorme, não é? Isso tem uma dificuldade, porque as petições ficaram assim, de forma absurda. Então, o sujeito hoje faz 20 jurisprudências. Antigamente colocava uma só, etc. Hoje o sujeito recorta e cola 20 jurisprudências. Então, para ler, a gente vai, quando vai contestar alguma coisa, ou vai julgar alguma coisa, a gente só vai passando assim as folhas, não é? Então, a internet é uma realidade solar. Então, esse sentimento de desconfiança.
Há outras características dessa sociedade da informação que nós estamos vivendo, que é a sociedade de massa. Hoje nós vivemos numa sociedade de massa. Os problemas são massificados. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Não é? Nós estamos perdendo a nossa individualidade. Estamos cada vez mais individualistas, estamos perdendo a nossa individualidade. Os problemas são massificados. O direito precisou dar uma resposta a isso. Criou o quê? A tutela coletiva, não é? E estamos nos tornando cada vez mais individualistas. É uma outra característica da sociedade. Uma outra característica dessa sociedade da informação é a sociedade de consumo. Os americanos inventaram algo extraordinário que é o marketing. E o marketing conseguiu colocar na nossa mente necessidades que nós não temos. A mudança que a sociedade teve foi extraordinária. Porque eu consigo ver, eu com 42 anos de idade consigo verificar uma outra época e verifico a época atual agora. Parece que a minha geração foi uma geração de transição. Eu ainda sou da época que os homens tinham um sapato ou 2 sapatos e a gente mandava no sapateiro, né, para trocar o solado, etc. Hoje a vantagem é o descartável. Nós estamos na sociedade do descartável. Hoje qualquer mulher tem 100 pares de sapato. Mas há alguns anos, quando Imelda Marcos tinha 100 pares de sapato, foi notícia no mundo inteiro. Hoje as mulheres vão nessa liquidação da Shoe Stock, não é, e compram sapatos, vários, porque é a sociedade de consumo, que coloca na nossa mente necessidades que nós não temos. Cria na nossa mente necessidades. Isso é marketing, isso é coisa dos americanos. E os americanos inventaram outra coisa. A possibilidade de comprar sem ter dinheiro. Inventaram a venda a crédito, inventaram o cartão de crédito. E aí tem um outro reflexo, que é o superendividamento, etc. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Outro dia eu fui ver um carro que eu jamais iria comprar. Mas homem tem isso, não é? Às vezes vai na loja, entra numa loja de carro importado, com pinta de rico, jamais irei comprar aquele carro, mas... E aí perguntei o preço, etc. E falei para a vendedora, e como que paga? Doutor, o senhor não precisa dar nem entrada. O senhor paga a primeira daqui 30 dias e nós financiamos em 80 meses. Poxa, me deu uma coceguinha, viu? Falei, puxa, eu já posso bancar o rico. Compro um carro em 80 parcelas. É a sociedade atual que nós estamos vivendo, que é a sociedade de consumo. Pois bem, então nós estamos vivendo esse mundo da internet, esse mundo virtual, esse mundo em que nós somos bombardeados pela sociedade de consumo, pelo marketing, e esta realidade atingiu o direito eleitoral, atingiu a propaganda eleitoral, atingiu o marketing político. A internet, então, passou a ser um instrumento para a conquista do eleitor, que é algo legítimo. Isso é legítimo. O político conquistar o seu eleitor. Essa propaganda, a captação de votos, desde que seja legítima, é algo positivo, não é? Mediante propostas, metas, programas e etc. Isso é algo legítimo. E se descobriu a internet, os meios eletrônicos, como ferramenta para atingir esses objetivos. O paradigma da internet no mundo político ocorreu com a eleição do presidente americano Barack Obama. Foi o primeiro presidente, na primeira campanha, a utilizar a internet de forma extraordinária. Isso é indicado pelos teóricos como um paradigma, como um case, como um divisor de águas. Não é? A campanha do presidente atingindo o eleitor por intermédio da internet. A referida campanha arrecadou 500 milhões de dólares. Realizou aproximadamente 220 milhões de contatos, 1.800 vídeos, 1 bilhão de minutos de audiência. E nos Estados Unidos, o desafio era maior para o presidente Barack Obama, porque lá o voto não é obrigatório. Então ele precisava
convencer o eleitor a ir votar, a comparecer para votar e a votar nele. E ele utilizou a internet de forma extraordinária. Isso está sendo colocado nos livros como um paradigma, não é como um case. Então ele ia numa cidade e a sua campanha organizava por meio das redes sociais a recepção e atribuía afazeres ou metas para aqueles que aderissem à campanha por meio da internet. Arrecadou grande parte dessa arrecadação extraordinária foi por meio da internet. E a grande maioria das arrecadações, uma grande parte das arrecadações eram valores ínfimos, valores pequenos, de $1, $2. Então, esta campanha do presidente mostrou a força desse novo instrumento que é a internet, a rede mundial de computadores. No Brasil, segundo dados do IBOPE, no final de 2008, nós tínhamos 50 milhões de pessoas com acesso à internet. Temos 189 milhões de habitantes, não é? Praticamente 50 milhões de pessoas com acesso à internet. Em 2009, uma outra pesquisa indicou que o Brasil lidera o uso de blogs e redes sociais. Então, o Brasil tem a liderança, não é, desses blogs e dessas redes sociais que, em especial os mais jovens, têm muita familiaridade com essas redes, que agora é o Twitter, não é? Teve o Orkut, agora o Facebook. Nós temos aproximadamente, nós temos hoje, dados recentes, 189 milhões de habitantes. 67,5 milhões estão conectados à internet. Há um crescimento e aumento da mobilidade virtual. E a grande maioria desses, se nós pegarmos um quadro, a grande maioria desses 67,5 milhões está na faixa entre os 20 e os 40 anos, não é? O que traz, então, a potencialidade que são os eleitores, grande parte dos eleitores. Nos Estados Unidos, o tempo de navegação no mês é de 19 horas e 8 minutos. No Brasil, o tempo de navegação é de 23 horas e 12 minutos. Nós passamos quase um dia por mês conectados à internet. É o país também que lidera o acesso à rede mundial de computadores. Então, o Brasil é o país que mais acessa as redes sociais. Então, não há dúvida, creio eu, que o candidato que dominar as ferramentas da internet, em especial as redes sociais, como Twitter, Facebook, blogs, lograrão êxito, não é? E os eleitores poderão acompanhar a campanha eleitoral. Os especialistas em marketing político afirmam que haverá um maior dinamismo, e isso foi identificado também na campanha do presidente norte-americano. Haverá um dinamismo na campanha eleitoral, porque se houver algum deslize, ou algo que desagrade o eleitor, ou alguma informação desencontrada, o candidato tem a possibilidade de rapidamente, pelas redes sociais, reverter a informação, não é? Então, isso aconteceu muito na campanha do presidente Barack Obama, mudar o rumo da campanha rapidamente. Isso se tornou mais veloz, não é? Então, alguns afirmam que não vai mais acontecer, às vezes uma semana antes da eleição, ou até mesmo 2, 3 dias antes da eleição, uma notícia bombástica mudar completamente o rumo da eleição, porque agora, com a sociedade da informação, pelas redes sociais, pela internet, há a possibilidade de reverter o quadro. Eu me lembro de um candidato que perdeu a eleição num debate. Mas num debate ele perdeu a eleição e não conseguiu reverter isso rapidamente. Talvez, se fosse hoje, os especialistas em marketing político conseguiriam reverter. Eu não sei se vocês se lembram, foi na eleição para prefeito do município de São Paulo em 1985. Debate envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Jânio Quadros. E o jornalista Boris Casoy
fez uma pergunta para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, não era presidente na época, né? Fernando Henrique Cardoso, você acredita em Deus? Fernando Henrique respondeu, você disse que não ia me fazer essa pergunta. Já deu uma escorregada, né? Você disse que não ia me fazer essa pergunta, mas eu creio que para administrar o município de São Paulo, pouco importa se eu creio ou não em Deus. No dia seguinte, ateu, comunista, come criancinha, não conseguiu reverter. Tinha tirado uma foto para a revista Veja, que seria a capa da revista Veja. Ele sentado na cadeira de prefeito, no Parque do Ibirapuera. Essa foto depois foi na Veja, mas não na capa, né? E aí, Jânio Quadros ganhou, e um dos seus primeiros atos foi limpar a cadeira com álcool e declarou, nádegas indevidas sentaram-se. Não sei se vocês se lembram disso. Foi um fato político que, se fosse pela internet, não é, ou pelas redes sociais, talvez haveria a possibilidade de reverter. Não sei se reverteria, mas haveria a possibilidade de rapidamente uma contra-resposta. Então, a internet é uma realidade solar, a internet ingressou no mundo político, e a Lei 12.034, de 99, tratou da propaganda eleitoral na internet, ao acrescentar à Lei 9.504/97, os artigos 57A a 57I. Então, foi a Lei 12.034/99 que trouxe uma reforma eleitoral e, dentre vários assuntos dessa reforma, tratou da internet, incluindo na Lei 9.504/97 os artigos 57A a 57I. Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23191, de dezembro de 2009, que dispõe sobre a propaganda eleitoral. O que é a propaganda? O que é a propaganda? A propaganda é uma comunicação de massa, não é? Em que o emissário procura conquistar o destinatário para comprar o seu produto, para agregar a sua ideia e etc. Então, propaganda é a comunicação de massa pelo qual se difunde ideias, informações, crenças, com vistas a obter a adesão dos destinatários. Isso que é propaganda. A propaganda política caracteriza-se por veicular concepções ideológicas com vistas à obtenção ou manutenção do poder estatal. Esta propaganda é dirigida à polis, à cidade, ao mundo político, não é? Atualmente, creio eu, e também alguns especialistas estão afirmando, que os meios tradicionais de comunicação são insuficientes para atingir os objetivos eleitorais, não é? Ou os objetivos da propaganda eleitoral. Aquela propaganda tradicional, que era o santinho, eu tenho um professor lá da faculdade que é candidato. Ele está distribuindo uns santinhos, né? Diz que distribui no ônibus, etc. Será que vai lograr êxito? Porque hoje a comunicação é de massa, não é? Hoje a comunicação é pela internet. Então, os meios tradicionais, como imprensa, telejornais, são centralizados. Surge, então, a internet como ambiente democrático, interativo e descentralizado. Há uma influência clara dos veículos tradicionais de comunicação, na opinião pública, influência na opinião pública dos brasileiros. Não é? Agora, essas novas mídias, não existe essa influência, então é algo mais democrático. Algo que é positivo, a internet tem algo positivo, não é? Mas tem algo negativo. Se nós que acessamos a internet, podemos verificar, tem coisa boa na internet, mas tem muita porcaria, muito lixo, não é? Muita pornografia, nós estamos vivendo aí um momento Isso me preocupa, a pornografia infantil, né? Sexo explícito na internet. Eu tenho uma menina de 7 anos, eu já falei com a minha mulher, nós temos que verificar alguns meios de bloquear e etc., porque outro dia
ela colocou estava brincando com uma amiguinha e colocou assim no Google, que ela já sabe procurar no Google com 6, 7 anos, não é? É uma coisa extraordinária. Uma menina de 7 anos e ela e a mãe compraram um aparelho celular que é da Hello Kitty, compraram igual. E a minha mulher fala, Laura, menina de 7 anos, escuta, põe aqui a tua foto no visor. Com uma coleguinha, colocou no Google assim, a mulher mais gorda do mundo. Não sei por que queriam procurar. A mulher mais gorda do mundo. A hora que acessou, apareceu um monte de mulher pelada. Não é? Apareceu site de sexo explícito. Quer dizer, hoje é uma preocupação isso. Então tem muita porcaria, mas tem algo positivo também. Então, a propaganda eleitoral, há a possibilidade da propaganda eleitoral por meio da internet. O que é a propaganda eleitoral? Aquela que se leva ao conhecimento, há um voto do ministro Eduardo Alckmin, do Tribunal Superior Eleitoral, não é, que é o recurso 16.183, em que ele define propaganda eleitoral. É aquela que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver. Como todos sabem, há um período para a propaganda eleitoral, não é? A partir de 5 de julho, então é vedada a propaganda antecipada. E mesmo que seja dissimulada essa propaganda, não é? Mesmo que o sujeito não tenha roupagem de propaganda, mas se ele pedir votos, se ele se apresentar como candidato, então caracteriza a propaganda extemporânea. Então, propaganda eleitoral é aquela que leva ao conhecimento geral a candidatura, não é? O fato do sujeito ser candidato. Quais são os princípios da propaganda eleitoral? Há alguns princípios da propaganda eleitoral que devem ser respeitados. O primeiro princípio é da legalidade. Né? Nós estamos na área do direito público, nós estamos no âmbito da legalidade restrita. A propaganda eleitoral é regulada por lei. Princípio da legalidade. Deve ser observado na propaganda eleitoral os parâmetros legais e regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que na propaganda comum não existe esse princípio da legalidade. Não é? Na propaganda eleitoral deve ser respeitado o princípio legal. Na propaganda comum há uma questão moral. Não é? A não ser a propaganda enganosa e a propaganda abusiva que estão no Código de Defesa do Consumidor, mas há um conteúdo moral, há um conteúdo da autorregulamentação que é realizada pelo CONAR, mas não está adstrita ao princípio da legalidade. Então, na propaganda eleitoral, o princípio da legalidade vigora o princípio da legalidade restrita. Outro princípio da propaganda eleitoral é a liberdade. Dentro dos parâmetros legais, a liberdade quanto à criação da mensagem a ser veiculada. Né? Esse princípio está previsto no artigo 39 da Lei 9.504. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto não depende de licença, de polícia, etc. É o princípio da liberdade. Outro princípio que deve ser observado na propaganda eleitoral é o princípio da liberdade de expressão ou comunicação, que trata-se de um preceito constitucional. Liberdade de expressão. Como todo direito fundamental, não é absoluto. Né? Deve se compatibilizar com o sistema jurídico, em especial com as vedações previstas no artigo 243 do Código Eleitoral, que veda condutas incompatíveis com o Estado democrático de direito. Eu não posso realizar uma propaganda partidária pregando o terrorismo, não é? Então, há uma vedação clara, algumas vedações previstas no Código Eleitoral. Isso deve ser observado. Há liberdade de expressão com essas limitações. Liberdade de informação é outro princípio da propaganda eleitoral. Os cidadãos têm direito a receber todas as informações do candidato, para que possam formar um juízo seguro acerca do voto. E aí, creio eu, posso estar equivocado, que o candidato abre mão
concede parcela da sua personalidade. O sujeito que vai para a vida pública, ele deve estar consciente que ele está abrindo parcela da sua intimidade, da sua privacidade. Lógico que não totalmente, mas uma parcela da sua privacidade, ele tem que deixar de lado a suscetibilidade, porque há o direito à informação. Os eleitores precisam saber da vida desse candidato, da vida pregressa desse candidato. Teve um caso que eu julguei no Tribunal Regional Eleitoral, que é o seguinte: 2 candidatos a prefeito. Um candidato fez uma propaganda dizendo o seguinte, que é a contra-propaganda ou a propaganda negativa, que é legítima, não é? Tem a propaganda positiva, eu, Paulo Hamilton, tenho todas as condições de administrar a cidade de São Paulo, eu tenho experiência, e eu falo, o meu adversário não tem, porque o meu adversário é engenheiro, quem tem que administrar a cidade de São Paulo é um advogado, não é, que tem uma mente brilhante, um humanista. O engenheiro só pensa em número, matemática, etc. É a propaganda negativa. Eu tenho todas as condições e meu adversário não tem a habilidade, a aptidão para administrar. Nessa esteira, foi realizada uma propaganda eleitoral em que um candidato dizia o seguinte, que o candidato a prefeito tinha várias dívidas na justiça. Tinha várias execuções, então ele elenca, olha, tem um sujeito que não tem uma vida adequada, ele deve para todo mundo. Tem 40 processos na justiça, desses 40 não sei quantos são execuções, etc. Fez essa propaganda. Esse candidato a prefeito ingressou com uma representação criminal sob o argumento de difamação, que estava sendo difamado por esse candidato a prefeito. O juiz de primeira instância condenou, entendeu que houve a difamação. Quando chegou no Tribunal Regional Eleitoral, esse processo foi distribuído, eu estava substituindo na época, esse processo foi distribuído para mim, e eu absolvi, porque entendi o seguinte, a liberdade de informação. Ora, eu creio que os eleitores têm o direito de saber se o sujeito tem uma vida moral adequada, direito à informação. Quem participa de uma campanha eleitoral precisa estar ciente disso. Lógico que não pode extrapolar, não é? Mas há o direito à informação. Aliado a isso, há um outro direito, ou um outro princípio da propaganda eleitoral, melhor dizendo, que é o princípio da veracidade. Os fatos e informações veiculados devem corresponder à verdade. Isso é um princípio. O político deve falar a verdade, se é que isso é possível. Ao tratar da propaganda partidária, o artigo 45, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.096, artigo 45, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.096/95, dita que fica vedada nos programas de que trata esse título a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer recursos que distorçam, falseiem os fatos ou a sua comunicação. E o outro princípio é o princípio da responsabilidade. A responsabilidade da propaganda é carreada ao partido, ao candidato e à coligação. O candidato e o partido são responsáveis pela propaganda. Ok. O próximo tópico que precisa ser abordado é que a propaganda eleitoral só é admitida a partir de 5 de julho do ano da eleição, até o dia do pleito, o que se denomina de período eleitoral. Isso está previsto no artigo 36 da Lei 9.504. Propaganda realizada fora desse período é denominada de propaganda antecipada ou propaganda extemporânea. O início da propaganda eleitoral, então, deve ocorrer no dia 6 de julho, sob pena de serem consideradas extemporâneas. Essa Lei 12.034 que eu citei há pouco, que reformou, o artigo 36A diz que não se considera propaganda antecipada.
havia uma celeuma nos tribunais, e essa Lei 12.034, então, o artigo 36A, estabeleceu que não se considera propaganda eleitoral a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Então, isso se discutia, não é? Os pré-candidatos concedendo entrevistas. Então, será que é propaganda antecipada? Não é? Ah, mas não pediu voto. Não pediu voto, mas é dissimulada, porque ele está falando como candidato. Fala de programa, de projeto. Para melhorar a cidade de São Paulo, eu preciso aumentar a marginal. Então, é propaganda extemporânea. A lei diz que não é, que a participação em entrevista, desde que não haja pedido direto de votos, não se considera propaganda extemporânea. Então, o sujeito pode falar de plataforma, etc., só não pode falar no final, olha, meu número é 45, votem em mim, confio em vocês. O que também diz a lei é que a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias visando as eleições. Então, ambiente fechado, alugamos um auditório, um ginásio, e aí vem os membros do partido, como que nós vamos quais serão as técnicas de eleição, como que nós vamos conquistar os eleitores. Isso não é propaganda antecipada. O inciso 3º também diz que não é propaganda antecipada a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Isso também não é considerado propaganda antecipada. E, por último, a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura ou se faça pedido de votos ou apoio eleitoral. Então, o sujeito é deputado, envia carta, não é? Envia cartão de Natal, cartão de aniversário. Não é? Alguns casos, alguns entendem que é propaganda eleitoral, outros não, que tiveram alguns outdoors, né? Outdoor, por exemplo, colocando feliz, agora teve o 7 de março, Dia Internacional da Mulher, não é? Então, alguns deputados colocaram desejo às mulheres, felicidades por esse dia maravilhoso. Né? Um dia especial, a existência das mulheres, que tanto alegram a nossa vida. Não é, doutor? Mais ou menos, mas a gente não consegue viver sem, não é? Ou, às vezes, uma deputada, até quero comprar... Tiveram representações que isso se configura como propaganda antecipada. Alguns juízes entenderam, não, é propaganda antecipada porque o sujeito está pedindo voto. Né? Está disfarçado. Poxa, eu acho que não. Na minha opinião, minha modesta opinião, não. Para ser propaganda antecipada, precisa ter pedido expresso de votos. Isso é uma mera comunicação. Eu posso enviar uma comunicação, não sou candidato. Não é? As mulheres, etc. Não é? Até teve um juiz do Tribunal Regional Eleitoral que falou, não, mas esse caso... Eu posso, não é, fazer um outdoor cumprimentando as mulheres. Aí falaram, não, mas você não é nem mulher, nem candidato, você não pode, etc. Você não pode nem ser candidato. Mas creio que o pedido deve ser direto, determinado, para propaganda antecipada. Quais são as espécies de propaganda na internet? Então, agora nós estamos na internet. Quando se fala aqueles ambientes virtuais, aqueles ambientes fechados, né? O inciso 2 do artigo 36A, realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado, creio que tanto o ambiente físico como o ambiente virtual. Eu posso ter uma comunicação interpartidária no ambiente fechado, esse ambiente fechado virtual, não há nenhum problema. Quais são as espécies de propaganda realizadas na internet? Isso está previsto no artigo 57b e no artigo 20 da Resolução 23.191. A propaganda eleitoral na internet pode ser realizada, 1.
pelo site do candidato, do partido ou da coligação. Então, é a propaganda na internet pelo site do candidato, do partido, da coligação. 2. Propaganda por meio de mensagens eletrônicas. E 3. Propaganda por meio de blogs e redes sociais. Então, é isso que está disciplinado na lei. Propaganda na internet se dá por esses 3 instrumentos. Propaganda no site do candidato, do partido ou da coligação. Então, a legislação eleitoral autoriza a propaganda no site dos candidatos, desde que satisfaça as seguintes condições. Primeira condição, que o endereço eletrônico deste site seja comunicado à Justiça Eleitoral. Então, deve haver comunicação à Justiça Eleitoral. E 2, que este site seja hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. A comunicação à Justiça Eleitoral é algo fácil, que não necessita de maior atenção. Agora, a hospedagem de sites é algo que nós precisamos observar, porque a hospedagem de sites é um serviço que proporciona a pessoas e empresas um espaço virtual, no qual poderão armazenar conteúdos que serão expostos na internet. No caso de candidatos, esse conteúdo pode ser imagens, vídeos, textos e demais informações referentes ao projeto de campanha eleitoral, desde que seja feito, isso já passou, desde que seja feito a partir de 6 de julho, não é? Para que não se configure propaganda extemporânea. A condição é que este site seja hospedado direto ou indiretamente no Brasil. O candidato, no momento que decidir criar um site pessoal, deverá atentar para essa informação, sob pena de ter a sua página suspensa, além das sanções previstas em lei. Então, o site precisa estar hospedado no Brasil. Pois bem, vem uma pergunta: como a justiça brasileira vai alcançar e impor suas decisões em sites da internet que podem ser acessados por brasileiros, cuja administração está baseada em outros países? Sites hospedados em outros países. Como que a justiça brasileira vai retirar esse site do ar? Simples, os sites podem ser retirados por meio de ordem judicial, apresentada a 5 operadoras de troncos de conexão. Então, a justiça brasileira pode determinar o bloqueio de um endereço de IP ou domínio, se o registro for considerado ilícito às leis brasileiras. Como que se faz? Se envia um ofício às empresas que cuidam do backbone, né, que é o acesso à internet aqui no Brasil. Quais são essas empresas? São 5 empresas: Brasil Telecom, Telefônica, Telecom Itália, Global e Embratel, que bloqueiam o acesso em suas bases e assim os usuários não entram mais no endereço eletrônico. Essa medida tem sido solicitada especialmente no combate a ambientes de crimes eletrônicos, piratarias, fraude eletrônica. E agora, até esse momento novo, mas pode haver no caso do direito eleitoral, se for descumprida esta regra de que o site seja hospedado direta ou indiretamente no Brasil. A outra possibilidade de propaganda mediante a internet é a propaganda através de mensagens eletrônicas. O candidato poderá fazer sua propaganda por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Então, os endereços eletrônicos, eles devem ser obtidos de forma gratuita. Eu não posso comprar banco de dados. Isso a lei veda claramente. Os candidatos poderão, no momento do cadastramento dos eleitores, solicitar o endereço de e-mail para o envio de mensagens. Ressalta-se que a lista de e-mail deve ser obtida gratuitamente, através de cadastro de endereço, sendo vedada a utilização de cadastros pré-existentes das pessoas relacionadas no artigo 24 da lei. Então, o artigo 24 da lei
9.504/97, veda endereço de algumas pessoas, para entidade ou órgão de governo estrangeiro, órgão da administração pública, concessionário do serviço público, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical. Então, entidades beneficentes e religiosas, isso foi incluído pela Lei 11.300, não é? Então, eu não posso pegar o cadastro da minha igreja e fornecer ao meu candidato para que o candidato envie essas mensagens, sob pena de multa, não é, que está prevista no artigo 23 da resolução 23191. Ok. Cremos que as mensagens via telefone celular, que é SMS, não é isso? Também estão previstas aqui nesse inciso. Então, eu posso enviar as mensagens. Eu até pensei que nós íamos receber mais mensagens via telefone. Eu até agora não recebi nenhuma. Achei que ia ser bombardeado depois do dia 5 de julho. Outra possibilidade é a propaganda através de blogs e redes sociais, que são sites, são instrumentos de uma maior interação, de mensagens instantâneas, né, que foram reconhecidas como um dos instrumentos mais importantes na eleição do presidente norte-americano. Ele se utilizou muito desses sites de relacionamento. Tanto que, em vários momentos da campanha, o presidente foi fotografado com BlackBerry, né? E com essa imagem, aumentou de forma extraordinária o número de vendas desse aparelho. Ele acabou sendo o garoto propaganda. A ferramenta mais recente é o Twitter, não é? Uma modalidade de rede social que permite o envio e a leitura de atualizações pessoais pelos seus contatos. Pode ser digitado em até 140 caracteres. Então, creio que o artigo 20, inciso 3, autoriza, não é? Por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas, etc. Há algumas vedações da propaganda eleitoral, não é? O artigo 21 da resolução 23191 estabelece que na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Na internet é proibida a propaganda eleitoral paga, exceto a reprodução de jornais escritos, não é? Porque há a possibilidade de propaganda em jornal, e há jornais como Folha de São Paulo que tem a sua página virtual, tem a reprodução do próprio jornal, alguns em PDF. Há uma vedação também de veiculação de propaganda eleitoral em sites ou sítios, né, de pessoas jurídicas oficiais e da administração pública. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 21 dessa resolução e no artigo 57C, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, oficiais ou hospedados por órgãos e entidades da administração pública. Então, isso é proibido. Descabe confundir a propaganda eleitoral com a propaganda institucional, prevista no artigo 37, parágrafo 1º. Não é? Mas se houver desvirtuamento, há uma outra vedação, que é o anonimato. A vedação ao anonimato, até em consonância com o artigo 5º, inciso 4, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, há uma vedação clara em relação ao anonimato, inclusive com multa. A vedação da utilização de doação, cessão e venda de cadastros eletrônicos, como eu disse há pouco, não é? O artigo 23 da resolução trata disso, o artigo 24 da lei, a utilização de doação, cessão de cadastro eletrônico, artigo 57E da lei. Outra questão, que há uma responsabilidade dos provedores de serviços da internet, né? Então, o artigo 24 da lei estabelece o seguinte, que aplique-se ao provedor de conteúdo e de serviço multimídia que hospeda a divulgação de propaganda eleitoral, de partido, que no prazo determinado pela Justiça Eleitoral deve retirar do ar, não é? Então, nessa situação, é imprescindível a colaboração dos provedores, sob pena de
responsabilidade. Eu citei há pouco a reprodução virtual de páginas de jornal impresso. Isso é possível. Está previsto no artigo 27 da Resolução 23.191. Uma outra questão, há a possibilidade dos debates serem realizados via internet. Então, os debates realizados por televisão devem respeitar as regras previstas no artigo 29 da Resolução 23.191. Os debates serão realizados segundo as regras estabelecidas, em acordo celebrado entre os partidos políticos e pessoa jurídica interessada, na realização do evento, dando ciência à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que na internet o debate não está adstrito a essas regras do debate do rádio e da televisão. E a outra questão é a boca de urna. É proibido a boca de urna. Eu sinto falta da boca de urna quando eu era criança, não é? As eleições tinham a boca de urna, não é? Distribuía santinho, etc. Fazia uma sujeira tremenda. Alguns falam, mas faz sujeira, etc. Mas eu achava que era festa democrática. Não sei, eu tenho um sentimento interessante da boca de urna. Mas foi vedada a boca de urna. Está vedada no artigo 240 do Código Eleitoral. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política, mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Mas há a possibilidade da boca de urna online, porque não há vedação desta boca de urna na internet. Não há vedação por quê? Creio que o legislador foi sensível, que não tem como controlar esse mundo da internet, não é? Outro dia um especialista estava me falando que algumas informações elas não saem da internet, ficam, né, mesmo que você retire. O artigo 82 da resolução determina que não se aplica a vedação constante do parágrafo único do artigo 240 do Código Eleitoral à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, no sítio eleitoral, blog, sítio interativo ou social e outros meios eletrônicos de comunicação do candidato ou no sítio do partido ou coligação, nas formas previstas no artigo 57b. Dê uma olhada também no artigo 7º da Lei 12.034. Há possibilidade também do direito de resposta, não é? O direito de resposta está previsto na legislação eleitoral, não é 24 horas se tratar de horário eleitoral gratuito, 48 horas rádio e televisão, e 72 horas em caso de imprensa escrita também há a possibilidade do direito de resposta se for veiculada alguma informação errônea na internet. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje a internet faz parte do nosso cotidiano. Não é? Teve até um caso aqui julgado no dia 17 de maio que aplica multa eleitoral antecipada. Não é? Foi um dos primeiros casos julgados aqui em São Paulo. O juiz aplica multa por propaganda eleitoral antecipada. Não é? Foi aplicada pelo juiz da propaganda Antônio Carlos Matias Coutro. De acordo com a sentença da referida página, tinha fotografia, identificação do cargo pretendido, número da urna, pedido de votos. Então, caracterizou propaganda eleitoral antecipada realizada na internet. Era isso que eu queria trazer para vocês nesta manhã. Agradeço a presença, a paciência. Sejam felizes.